Uma das principais características das sociedades dos seres humanos é que estes seres humanos encontram-se separados, divididos, ao longo da história, não somente hoje. Mas essas divisões se dão por conta de raça, por conta de cor, pretos, brancos, amarelos, por conta dos idiomas, por conta da religião, por conta dos gêneros, por conta da condição econômica. Veja, irmãos, como podemos atestar a divisão da humanidade por conta de condição econômica. Uns poucos absolutamente ricos, milionários, e uma multidão de miseráveis, de sem-teto, de pessoas que têm insegurança alimentar. Existem também diferenças por conta da cultura acadêmica. Alguns que são letrados, doutores, pós-doutores, e outros que são analfabetos. Há divisões também por conta do relacionamento com Deus. Alguns se relacionam com o Deus, Criador do céu e da terra, outros se relacionam com diversos deuses, com natureza, com panteísmos, com deuses múltiplos. Tudo isso ocasiona divisões. Veja lá o que o apóstolo Paulo fala no texto de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo estava falando aqui para os cristãos da igreja de Éfeso, para os gregos e também para os judeus da igreja de Éfeso. Estava dizendo que eles andavam segundo o curso desse mundo. Isso quer dizer, conforme os padrões do mundo, conforme o modo de vida do mundo. E ele diz assim: todos nós, judeus e gentios, andávamos dessa maneira, divididos. Eles faziam parte de outra sociedade, se é que podemos falar assim. Mas agora veja nos versos 11 e 12, que é o início do texto que vamos estudar nessa semana, como o apóstolo Paulo fala: portanto, lembrai-vos que vós outrora éreis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão do homem. Quando ele diz assim, irmãos, vocês eram excluídos, vocês estavam fora, vocês estavam longe, viviam segundo a carne, vocês eram chamados em circuncisão. Isso era um termo pejorativo, irmãos. Isso mostrava que os judeus desprezavam aqueles que não eram circuncidados. Eles eram um povo ímpio e, dessa forma, excluídos da salvação. Mas veja lá, mas naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estavam totalmente afastados, excluídos, sem conhecimento do plano da salvação, sem conhecimento de Deus. Eles não faziam parte do povo de Deus, não conheciam as profecias, estavam dessa forma separados. Veja o texto da nossa lição. Gentios que se tornaram crentes em Cristo e membros do seu corpo, a igreja, outrora tinham sido totalmente separados de Israel e da salvação. Paulo considerava importante que se lembrasse desse passado. Eles estiveram sem Cristo, o ungido, o Messias de Israel. Tinham sido separados da comunidade de Israel, ou seja, do Estado, do povo de Israel, e estranhos às alianças da promessa, inconscientes das promessas de salvação oferecidas ao longo da história. A separação de Israel e a salvação oferecida através de Israel significava que antes os gentios não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Veja que divisão, irmãos. Uns com Deus, uns segundo os planos de Deus, um com o privilégio da orientação profética e outros sem Deus no mundo.
Mas veja ainda o que encontramos na nossa lição. Judeus que estavam perto de Deus podiam viver o mesmo tipo de vida sem Deus no mundo que os gentios viviam. Os gentios, por sua vez, não devem esquecer que o modo de vida que viviam antes de encontrar e aceitar a Cristo. Assim, ambos os grupos foram igualmente salvos pela graça manifestada em Jesus na cruz. É somente quando judeus e gentios encontram em Cristo que eles estão salvos. Sabe, irmãos, os privilégios dos judeus faziam com que eles também estivessem vivendo longe, sem Cristo. Ainda que não percebessem, ainda que se orgulhassem de ser o povo de Deus. Mas veja o que Paulo diz, Efésios 2:13. No entanto, Paulo apontou para algo radicalmente diferente. Agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quem é que o sangue de Cristo aproximou? Judeus que tinham se esquecido da sua missão, que era de salvar os outros, de pregar o evangelho, abençoar os outros. E quem mais? Gentios, aqueles que estavam excluídos do plano da salvação, que não conheciam o plano da salvação. O que é que o evangelho do Senhor Jesus Cristo fazíamos? Aproximava esses dois grupos. Tornava esses dois grupos um único grupo. Veja só, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o antídoto para as separações. O antídoto para as separações étnicas, para as separações culturais, para as separações econômicas, acadêmicas. O Senhor Jesus é o antídoto para a separação. Quando Paulo afirmou que os gentios uma vez estiveram longe, tomou emprestado de Isaías 57:19. Veja lá no texto do profeta Isaías. Criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. O plano de Deus, irmãos, é juntar as pessoas. Como vimos ontem, o Senhor Deus criou os seres humanos para serem sociais, para se integrarem, para se relacionarem. Mas o diabo provê todo tipo de separação. Todo tipo de separação que nós presenciamos ao longo da história e que presenciamos hoje, que faz a separação entre seres humanos. Em Cristo e por meio da sua cruz, os gentios foram aproximados de tudo que estavam separados, de Deus, da esperança e de seus irmãos judeus. Eis a boa nova subtendida na carta do apóstolo Paulo. A cruz pode curar a grande ruptura entre os judeus e gentios, e todas as nossas rixas e divisões podem ser resolvidas ali. Veja, irmãos, quando eu li esse texto, eu pensei, bom, a gente fala que o Senhor Jesus juntou os povos, o Senhor Jesus eliminou a separação entre os povos, entre judeus e gregos, entre raças, entre idiomas, entre condições sociais. E a gente fica feliz por isso. Veja a força, o poder do Senhor Jesus, que pode unir as pessoas. E agora eu gostaria de pensar, como a nossa lição diz assim, e as nossas divisões pessoais? E as nossas rixas? E as nossas brigas? E os nossos posicionamentos antagônicos? Seja no aspecto social, seja no aspecto religioso, seja no aspecto político? Como é que nós tratamos das nossas diferenças? Da diferença que eu tenho com outros? Da separação que eu tenho com outros? Será que eu tenho me apropriado dessa bênção do Senhor Jesus de fazer com que nós eliminemos as rixas, que nós promovamos a paz e a integração? Como tem sido a minha relação com o meu irmão, com o meu pai ou com a minha mulher? Como tem sido a relação com os meus irmãos da igreja? Com aqueles que pensam diferente de mim? É tão fácil, irmãos, a gente criar ódio ou criar oposição por aqueles que pensam diferentes, de uma maneira diferente da nossa. Olha, se isso acontece com você, você não está sendo aproximado. Eu não sei se você estava longe ou você estava perto, se eu estou longe ou estou perto, mas nós não estamos nos aproximando. E o plano de Deus é que nos
aproximemos. Veja a frase aqui da nossa lição, eu quero concluir com essa frase. Essa boa nova nos convida a considerar as divisões que existem na nossa vida e na igreja e refletir sobre o poder da cruz para suplantá-las. Será, irmãos, que a cruz não tem poder para fazer com que eu me aproxime daquele com quem eu me afastei ou daquele com quem eu considero que está longe? Esse daí não merece que eu me aproxime? Que Deus esteja com cada um de nós e que a gente possa entender isso. A cruz de Cristo nos aproxima de todos, nos aproxima daqueles que a gente não gosta, daqueles que a gente acha inferiores ou daqueles que a gente acha superiores. Mas a cruz de Cristo deve nos aproximar, deve fazer com que estejamos felizes em nos confraternizarmos, em estarmos juntos. Este é o plano de Deus.